Ciclo 2, capítulo 5 do livro Mundo das Doze Cores, A Era das Revoluções, livro 2 de Tiago Lara da Rocha. Ciclo 2, Ano Sabático de Thomas, Treinamento de Catarina e de Galion. Foco em Catarina e em Galion. Capítulo 5, Conhecendo alguém muito importante e Catarina passando pelos seus treinamentos. Catarina, então, ao ouvir aquela ordem do seu mestre Thomas, entende que ele mesmo já havia passado por isso, e somente está mantendo e replicando o treinamento que ele havia realizado. Ela sente com muito vigor e entusiasmo para fazer sua tarefa e parte sem titubear em direção ao grande galpão repleto de itens de batalha da cor vermelho sangue. Ao entrar, sente um cheiro forte de mofo de coisas guardadas, como se muito daquilo ali não fosse usado há muito tempo, ou então fosse, mas nunca limpo. Ela sente um pouco da repulsa por aqueles objetos, mas algo chama mais sua atenção. Um peitoral coberto por várias e várias armaduras que não parece ser feito de ferro, mas sim mais parecido com um peitoral humano do que com qualquer outra coisa. Catarina se aproxima, até que ao tocar aquela suposta armadura, um grito de desespero a assusta e a armadura cai em meio àquele monte de material. Não era somente uma armadura que parecia um peitoral humano, era realmente um peitoral de uma pessoa, que estava vivendo em meio àquele lugar desumano e inóspito. No momento, Catarina nem chegou a pensar a respeito, mas depois, lembrando do lugar em que aquele ser estava, sentiu pena e compaixão por aquele jovem que não tinha local para morar. Assim, retomando sua coragem, Catarina começa a retirar aqueles itens que estavam cobrindo o jovem, e o que ela vê a assusta mais ainda. É um jovem extremamente magro, praticamente raquítico, com algumas feridas feias pelo corpo, com cabelo grande e barba por fazer, parecendo um dos moradores de rua que vagavam por todo o mundo das 12 cores, sem nenhum propósito. Apesar dessa primeira impressão, Catarina viu nos olhos do rapaz algo diferente. Ele não esboçava maldade ou desespero. Na verdade, ele, por incrível que pareça, estava sereno e conformado com sua condição. Não sofria, apenas vivia daquela maneira por não ter outra opção. Além disso, ela não deixou de notar um leve ímpeto na voz daquele jovem, algo que a lembrava grandes líderes, mesmo que muito no fundo, como boa sensitiva do reino dos sacerdotes, ela também tinha percebido algo mais. Assim, a escolhida dourada tenta se comunicar por meio de gestos da maneira mais simples possível com aquela pessoa com olhos calmos e serenos. Faz primeiro uma reverência e tenta perguntar se ele está com fome, dirigindo suas mãos à barriga. O rapaz confirma com a cabeça e começa a se levantar do local em que está, para ir ter com aquela bela moça uma conversa e esclarecer por que está naquele lugar. Ele então diz, com palavras sussurradas, visto que pela falta de comida não consegue ainda se expressar da maneira que queria. Olá, bela moça, desculpe se estou incomodando. Não tinha outro lugar para ficar, precisava de um teto para me proteger e aqui foi o melhor lugar que achei. Como ninguém me incomodou, fui ficando aqui e me alimentando dos animais que por aqui passavam. Catarina empalideceu, ficou levemente nauseada pelo relato do rapaz, mas assentiu e falou também com a voz baixa. Não me incomoda, só quero te ajudar. Não consigo ver alguém nessa situação e não me compadecer. Venha, temos alimento para você e assim podemos te ajudar. O rapaz, ao ouvir as palavras de Catarina, percebeu que ela não estava só. Ficou receoso de sair dali e encontrar alguém que ele tinha muito medo. Um medo incondicional e que facilmente o tiraria do eixo e deixaria seu ar de serenidade de lado. Mas já havia sido hipnotizado pela beleza e doçura de Catarina e aceitou. Ao encostar nas mãos macias, porém firmes de Catarina, o rapaz teve um leve arrepio, como que finalmente encontra o seu destino e conseguirá dar um segmento em sua vida e sair daquele buraco que havia se colocado, rumo a algo que na mente dele já é melhor. Ao sair do galpão, Catarina acena para Thomas, que estava esperando aquele tempo todo. Mas o que chama a atenção é Thomas vindo em sua direção, com suas 2 lanças empunhadas e prontas para o combate. Catarina percebe rapidamente o que está acontecendo e se põe à frente de Thomas com o intuito de proteger o rapaz, que havia acabado de resgatar. Thomas para, então, seu ímpeto de combate no momento que vê não somente o rosto da misericórdia de Catarina, mas o semblante sofrido e desgastado do rapaz. Thomas sente algo estranho, algo em sua mente lhe informa que o rapaz em questão não é alguém comum, tem algo a mais, da forma que ele apenas para, recosta suas lanças e dá um abraço forte, porém de alívio em Catarina, ao sentir que ela está bem. Depois disso, ele se direciona diretamente ao rapaz e, em seu questionamento, Catarina percebe que o unificador já sabe quem é aquela pessoa e qual sua função neste momento, envolvendo o mundo das 12 cores.
Rapaz, não pude deixar de notar que, apesar de muito magro e com ar de ter sofrido muito, a serenidade nunca deixou seu rosto. Thomas fala devagar, mas de forma incisiva. Sim, sei que deveria te encontrar, Rei dos Reis, mas devido ao meu passado e à relação que tem com o seu passado, temia muito esse encontro. Tenho medo de que Vossa Majestade possa sentir em relação a mim. Thomas percebe que aquele jovem esperava acima de tudo sua confirmação e sua aceitação, e é assim que o unificador resolve o assunto. Diga em alto e bom som aqui, para que minha aprendiz possa escutar quem você é e qual a sua relação comigo. O rapaz, ao escutar isso da pessoa que ele mais admira e mais teme ao mesmo tempo, sente uma renovação da coragem e começa a despejar tudo pelo que passou e toda a sua história. Moça bonita e Vossa Majestade, meu nome é Galion, sou filho do filho bastardo de Derek, Gerald, aquele que tanto maltratou Thomas, que tanto quis matar o Rei dos Reis. Sou neto bastardo de Derek e sobrinho bastardo de Thomas. Enfim, na verdade não sou ninguém, todos me rejeitaram. Muitos queriam me matar pelo que meu pai fez com o Unificador, e o único lugar que pude me esconder foi no próprio Reino Vermelho, em meio às tralhas que aqui ficaram para trás, para que não fosse morto e perseguido. Thomas, que já havia chegado àquela conclusão, olha para Catarina para ver a reação no rosto da sua aprendiz. Algo que Thomas nunca se cansava de ver era a reação de surpresa no rosto das pessoas. Thomas, apesar de jovem, era muito evoluído. Ele pede para que Galion pare de chorar, enxugue suas lágrimas e que o acompanhe para seu chalé, para que possam comer juntos e esclarecer algumas coisas na presença dele de Catarina. Ao chegar no chalé, Thomas espera que Galion se satisfaça e depois pede a palavra para revelar mais algumas coisas, como já é de seu feitio. Galion, vou te esclarecer algumas coisas a partir de agora. Tente continuar sereno, pois são revelações importantíssimas. Primeiramente, estou imensamente feliz em te conhecer. Esse era um dos meus objetivos primordiais ao retornar ao Reino Vermelho, e posso dar um check nisso em minha lista graças a Catarina. Em segundo lugar, eu já tenho consciência do seu papel, e por meio das revelações já estava esperando que você se apresentasse mais dia menos dia. Jamais fico ansioso para que as coisas aconteçam, já que meu pai sempre está lá para guiar meu destino e me mostrar as coisas em que devo acreditar e perceber em meu caminho. Galion, ao escutar a menção ao famoso príncipe Derek, engole seco e abaixa a cabeça. Thomas percebe esse sutil movimento e passa a esclarecer logo os fatos para diminuir a ansiedade desse menino quase homem que está à sua frente. Assim ele diz: Galion, Derek, apesar de muito bondoso e extremamente bom combatente, tinha suas falhas. Cometeu alguns atos muito reprováveis, como ter um relacionamento fora do casamento. Mas você, Galion, não é e nunca pode ser considerado uma dessas falhas. Catarina, ao escutar isso, passa a ter uma pequena noção do que está por acontecer naquele momento. Dessa forma, ela apenas sai do ambiente e vai espairecer no acampamento de fora do chalé de Thomas. O Rei dos Reis percebe a saída de Catarina e por fim se sente à vontade para fazer uma tão importante revelação. Meu sobrinho querido, é com muito amor no coração e satisfação que eu recebo meu humilde lar. Você, Galion, vai receber todos os títulos que lhe são devidos. Eu jamais guardei rancor ou tive a raiva do seu pai. Sei que o que ele fez era por um bom motivo e esse obstáculo deveria estar presente em meu caminho. Aceito aquilo como uma forma de crescer. Gerald, sou seu pai. Apesar de muito duro e difícil comigo, me ensinou coisas demais. Devo muito do que sou a ele. Jamais iria te maltratar ou direcionar algum tipo de ódio a você. Galion, ao escutar o nome de seu pai, Gerald, que se descobriu anteriormente ser filho bastardo de Derek fora do casamento, passa a chorar compulsivamente. Thomas lhe dá um lenço de um material bem grosso e rústico que chega quase a ferir o rosto do jovem, mas que serve para um intento que era secar as lágrimas que caíam profusamente. Thomas então continua: Você, Galion, é uma peça fundamental no jogo de tabuleiro que estou planejando. Apesar de ser o que chamamos de bastardo, você não deixa de ter o sangue real dos vermelhos. Deve ter o ímpeto de combate que nós temos. E acima de tudo, sei que depois do episódio de hoje vai ser completamente leal a mim. Galion então ajoelha perante o escolhido e diz: Vossa Majestade, sou eternamente grato pela forma que me recebeu. Vou fazer de tudo para justificar a sua confiança que teve em mim. Sou muito bom com animais, já que meu pai se refugiou por um tempo em alguns reinos distantes, e eu tive que conviver a maior parte do tempo com eles. Posso ser seu mestre de estábulo ou médico de animais, qualquer coisa que lhe seja útil. Thomas, apesar de saber que essas são profissões dignas e de muito valor, diz: Não, Galion, você é neto do príncipe Derek, meu sobrinho,
filho de Gerald, você tem uma linhagem importante, seu papel será muito maior que isso. Já tenho em minha mente o que o futuro reserva. Ao dizer isso, Thomas percebe no fundo daquela pequena sala um vulto vermelho sangue. Ali repousa uma cadeira desgastada. Seu pai, o avô de Galion, com os olhos marejados e extremamente orgulhoso de seu filho e agora de seu neto, já que o rei dos reis tomou toda aquela decisão apenas por sua intuição, não havia sido sugestionado a fazer nada daquilo. Seu senso de bondade e de justiça falou por si só e ele tomou aquela decisão. Ali então, diante dos olhos de Thomas, seus agora dois aprendizes estavam prontos para o treinamento, Galion e Catarina, dois jovens que não faziam ideia do papel que teriam no futuro daquele reino, que apesar de ameaçado tinha muito a crescer. Catarina já era a famosa pupila do Reino Dourado, filha do último dos escolhidos. Agora o outro rapaz, magro e de feição agora um pouco mais confiante, era alguém que muito prometia para aquela nação, conforme Thomas confirmara com o guardião e todos os outros escolhidos durante uma de suas meditações matinais. Aquele viria a ser, depois de devidamente treinado, o futuro rei dos vermelhos e o primeiro pupilo bastardo de todo o mundo das 12 cores, o pupilo vermelho.